Ô Arthur, eu não sei se você viu, acho que foi a Forbes que publicou uma coisa dizendo que o Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula. Foi a Forbes que publicou isso? Foi um colunista. Aí eu falo, um colunista da Forbes, que é uma revista que fala de dinheiro, que as pessoas falam de milionários, né? E milionário não fica milionário nem bilionário perdendo dinheiro, mas ganhando. Ao lado disso, desse fato de que a Forbes, um colunista da Forbes, de que o Brasil não aguenta mais 2 anos do Brasil, a gente sabe que país não fecha. País não fecha. Sim. O Brasil não aguenta mais. Vai falir o país? Não, o país não fale, não fecha. Não fale. O que pode acontecer é virar uma miserabilidade desgraçada. Uhum. Aí, ao lado disso, nós temos os discursos da Glaze. Porque, como o Bruno Musa explicou, quanto mais a gente se endivida, quanto mais porcaria o presidente fala, mais o Banco Central sobe os juros, porque senão também nós vamos virar um país desgraçado. Aí vem a Glaze no Twitter e fala: o banco, a Faria Lima, os é culpa de todo mundo, menos do governo que não para de gastar. Aí ela não entra no inquérito de fake news. Ela continua apostando. Eu soube por fontes anteontem que o Barroso disse a interlocutores que o pior problema do Brasil é a fake news. Então por que não derrubam o perfil da Glaze? Não prendem a Glaze? E não prendem o PT também? Vivi, vamos deixar bem claro aqui para o nosso público. Qual é a promessa do governo para 2025? Déficit zero, ou seja, gastar o mesmo que arrecada. Essa promessa tem a mesma credibilidade que a eleição na Venezuela? Nenhuma. Todo mundo já sabe que não vai ser déficit zero, vai ser rombo de novo. Porque quando ele fala que vai economizar 71,9 bilhões em 2 anos, isso não faz cócegas para o rombo do Brasil. Só esse ano vai beirar os 80 bilhões de reais. Um ano, 80 bilhões. Portanto, 71,9 em 2 anos não resolve o problema. Daí a gente conclui que se o governo de fato quiser cumprir o déficit zero no ano que vem, ele vai aumentar ainda mais imposto. Porque não vai ser corte de gastos, vai ser aumento de impostos. Então, porque o arcabouço, quando o Haddad ele lançou o PowerPoint dele, eu falei, que porcaria é essa? Porque eu li, todo mundo falou, institucional, isso aqui é puramente arrecadação e criação de imposto. Sim. Vai nesse caminho? Vai nesse caminho. Eu vou dar um exemplo concreto. Você lembra, Vivi, um imposto chamado DPVAT? Lembro. O seguro do automóvel. O Bolsonaro tinha acabado com isso. O governo recriou. Muito bem, a Câmara teve a chance. Porque não serve pra nada esse DPVAT. Você conhece alguém que serve pra tirar dinheiro da gente. Você conhece alguém que já usou esse seguro? E tem a tabelinha assim, você perdeu uma perna, R$2.000. Exato, você precisou ficar internado 1 ano, R$1.500. Vai se lascar. Exato. Aí o deputado Átila Lira, foi o relator aí do orçamento, teve a chance de acabar com esse imposto de novo. Não acabou. Porque o governo precisa de receita, não vai acabar com imposto nenhum. Ao contrário, vai criar mais imposto, vai arrecadar mais. Né? Ou seja, o único ajuste fiscal que o governo tenta fazer é pelo lado das receitas, jamais cortando despesas. Mas a gente não vai chegar, professor Sono, numa situação pré-Revolução Francesa, porque era a corte lá, a Maria Antonieta, né? A Maria Antonieta, mulher do imperador, que se vestia bem, falava para o povo, vocês não têm alface que comam chicória, né? A corte lá gasta, e o povo miserável, e eles arrancando o dinheiro do povo. A gente vai chegar numa situação dessa? Pavi, vou direto, nós já estamos nessa situação. O que falta é ter líderes. Veja, eu sempre achei o Robespierre um ser desprezível por várias razões. Vários daqueles revolucionários franceses eram, pelas suas personalidades, pelas suas formas de ser, eles eram indivíduos extremamente difíceis de você considerar, mas pelo menos eram líderes. Nós já estamos numa situação pré-revolucionária. Os nossos líderes hoje, com perdão, professor, você pega o Robespierre e tira o Espierre, é o que nós temos. Mas é mais ou menos isso. Nós não temos líderes. Eu não estou nem preocupado com os líderes políticos. Nós não temos líderes sociais. Porque líderes políticos,
eu vou fazer algo sem ter nenhuma bajulação, e é um garoto que eu conheci quando era um garoto, mais garoto do que é o Van Hatten. Tirando o Marcel Van Hatten, tirando mais uns 3 ou 4, 5, tirando o Salles, tirando isso, tirando aquilo, nós não temos líderes. Nós podemos ter bons técnicos e administradores até, mas frase, Daniel, em momentos de crise nós não precisamos de administradores, nós precisamos de líderes, e nós não temos líderes. Então nós já estamos numa situação revolucionária. Quando o Bruno falou que o governo não quer cortar, pô, Bruno, é maravilhoso. A única discordância que eu tinha, ele não pode cortar. Por quê? Porque esse governo ele só sobrevive e se mantém no poder se ele pagar para todas as cortesãs daquele estabelecimento, daquela casa de tolerância que se tornou o Estado brasileiro e o governo brasileiro, se ele pagar exatamente aquilo que eles cobram. Me diz uma coisa. 100%, mas ele chegou num ponto de sinuca de bico que se ele gasta mais, a inflação corrói a eleição dele. Professor, me diz uma coisa. Em cima disso que você afirmou, me diz uma coisa. É o mensalão institucionalizado? É o mensalão legal? Essa questão das emendas parlamentares virou um mensalão legal? Não é um mensalão, porque o mensalão ele foi uma forma escondida de dizer assim, eu não preciso mais me preocupar com a aprovação dos projetos de lei, porque eu já estou comprando, todos esses indivíduos ficam subindo e descendo a rampa para lá e para cá, e eles recebiam por mês já. Então eles já sabiam, já recebiam uma cartilha, isso aqui que eu tenho que votar, isso aqui que eu tenho que votar, vota, e depois, cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Então, no mensalão, eles pagavam aos cortesãos e às cortesãs exatamente por mês. Nesse momento, a emenda parlamentar, ela é apenas o sintoma de um sistema que não foi feito para funcionar. Eu sou totalmente contrário à emenda parlamentar. Eu sempre falei, o nosso problema é o pacto federativo. Mas o que quando você olha, você diz assim, quando o Bruno falou, ele não quer, e agora, eu entendi e concordo totalmente contigo. A emenda PIX é um mensalão institucionalizado, não é? É pior. A emenda PIX, ela veio para responder àquela porcaria que o Rodrigo Maia criou e o Bolsonaro teve que engolir porque o Bolsonaro estava sozinho. Ele, por o fato dele ficar sozinho, ele engoliu aquilo que o Rodrigo Maia, que era a emenda de relator, que por incrível que pareça, você não tinha a indicação de quem passar a fazer a emenda, mas você tinha a capacidade de rastrear o resultado do dinheiro e para onde o dinheiro vinha. A emenda PIX é pior. Por quê? Porque a emenda PIX, que foi que eles fizeram? Bom, Rodrigo Maia foi incompetente. Olha como a gente pode fazer uma coisa pior do que aquilo que está. A emenda PIX, você não sabe quem envia, sabe para a cidade para a qual vai, mas não sabe o que ele vai fazer com o dinheiro. Você não pode nem rastrear a execução. Esse é o problema da emenda PIX. Então, a emenda PIX, ela não seria, eu não diria que ela seria um mensalão. Sabe o que ela é? É o dono da máfia que entrou no bordel e disse o seguinte: a partir de agora, eu não quero mais nem saber qual é o negócio que está sendo feito aí. Quem manda nessa jossa sou eu. A emenda PIX, por quê? Porque a emenda PIX, ela simplesmente distribui para todas as casas de tolerância do Brasil aquilo que eles querem. Simplesmente é um bordel nacional que foi criado. Aí você pega, dá uma olhada nisso, eu já encerro. Quando você olha e diz assim, o governo, ele não pode. Por quê? Porque esse governo só sobrevive se for nesse ambiente de promiscuidade e baixaria. Ele precisa pagar toda hora e detalhe, ele é tão incompetente esse governo que ele, para derrubar o Bolsonaro, que estava fazendo um governo austero, irracional, para derrubar, ele se aliou com o que há de pior, na direita e na esquerda. Ou você acha que, por exemplo, uma Simone Tebet serve para alguma coisa desse governo, exceto garantir um apoio de um determinado segmento do partido dela e nada mais? E para isso ele tem que pagar, por isso que ele não pode, entendeu? Agora, tem um limite. O limite está chegando, sabe qual é o grande problema? É que, ao contrário do que eles dizem, quando o limite chegar, que o povo fosse rebelar e vai dizer, agora nós vamos derrubar a Bastilha, sabe o que eles vão fazer? Eles vão dobrar a aposta. Eles vão dizer, agora a gente já tem a nossa milícia, a gente já tem isso, venham. E nós vamos botar para quebrar contra vocês. Para encerrar mesmo, Pavinato, quando você falou a respeito do que está acontecendo, o Maquiavel, no discurso sobre a primeira década do Tito Livre, ele fala sobre as formas de governo. E ele tem uma visão cíclica da história. Ele acha que a história segue um ciclo. Sai um bom, vem um negativo, vem outro, substituído por outro bom que já não é mais igual ao primeiro, até chegar no último e no pior. Quando chega no pior, sabe o que Maquiavel diz? Opa! Ao contrário do que vocês pensam, o ciclo não recomeça. Ele se encerra.
porque essa sociedade mostrou que ela não tem capacidade de viver autonomamente. Ou ela vai ser tomada por outra sociedade, ou ela vai simplesmente se fragmentar. O meu medo, e é quase certeza que eu tenho, que é isso que vai acontecer. Porque eles estão dilapidando o Brasil e entregaram o Brasil para uma corja tão egoísta e tão sem senso de empatia que a nossa tendência é a fragmentação ou a inexistência na nossa sociedade. Tem um problema que eu tenho, porque a Força Policial de São Paulo é a única força policial que consegue fazer frente tanto ao crime organizado e talvez até o Exército do jeito que está hoje. A única. É triste ouvir isso, mas é verdade. A gente vê casos de violência da polícia na Bahia, tá tudo bem, né? É o tapinha não dói, o famoso, olha o que eu tenho que fazer com você porque eu te amo. A polícia de São Paulo, ela está sob ataque dessa organização que tomou conta do país, instaurou esse fascismo acadêmico. E tem um outro tema também, você tentar separar o país é considerado um crime antidemocrático, como se houvesse crime democrático. Mas está naquele rol de crimes que hoje, pelo menos, aquele simulacro de Supremo, que de Supremo não tem mais nada, ele vai dizer, não, é golpe, é golpe, é golpe, e aí salve-se quem puder, porque a nossa polícia, ela está sendo... a polícia de São Paulo, ela vem sendo gradativamente dizimada.